Ora viva, eu tenho hoje como convidado o professor Bernardo Guido Vasconcelos, da Universidade da Madeira, que neste momento dirige ou coordena o Centro John dos Passos, na Ponta do Sol, na Ilha da Madeira. O professor Bernardo Guido Vasconcelos está a dirigir esse centro, que tem o nome de um dos mais famosos escritores americanos do século XX, que é John dos Passos, que era neto de um madeirense. O professor Vasconcelos esteve aqui no Bedford para fazer uma conferência no Whaley Museum, no Museu da Avaliação, integrada numa série sobre temas lusófonos que temos vindo a realizar ao longo dos últimos anos. Fez uma brilhante conferência e, claro, eu tinha que aproveitar a vinda do professor Bernardo Vasconcelos para vir aqui ao programa. No fundo, é para fazer uma conversa assim, ao de leve sobre o que foi que ele nos disse, que foi muito e muitíssimo interessante, primeiro sobre a obra do escritor, mas depois sobre as relações do escritor com a Madeira. E vamos começar primeiro, para quem não sabe quem é o John dos Passos. Quem era o John dos Passos? Em primeiro lugar, muito bom dia, muito obrigado pelo convite, professor Onésimo. É um gosto estar aqui a conversar consigo e a partilhar alguma informação relativa ao escritor norte-americano John dos Passos. John dos Passos foi um escritor modernista norte-americano, portanto, a chamada geração perdida. A início do século XX começaram a sua carreira, portanto, contemporâneo de Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald e Cummings. Fez o seu percurso muito semelhante a alguns dos escritores da sua época, portanto, passou pela Europa por alturas da Primeira Guerra Mundial. Foi também ele, à semelhança de Hemingway, condutor de ambulância em Norton-Harges, em França. E depois publica o seu primeiro romance, um romance algo amargo, anti-guerra, Os Três Soldados, The Three Soldiers, em 1920. E depois faz a sua carreira, começa a experimentar uma nova forma de escrever, portanto, e isso surge de forma mais pronunciada com o Manhattan Transfer, a sua primeira obra mais modernista, que depois, evidentemente, se concretiza em pleno na trilogia USA. A trilogia USA é uma série de 3 romances que é conhecida como USA Trilogy. Começa com o Paralelo 42, 1919 e The Big Money. Sim. E a partir daí, já era muito conhecido, mas ficou, naquela altura, o mais famoso escritor americano, que foi capa de Time Magazine, não é? Sim, foi capa de Magazine, na altura do apogeu da sua carreira. Portanto, ele fez, concomitantemente com os romances, também escreveu poesia, publicou poesia antes disso, publicou 3 peças de teatro e em 1936, em agosto, é capa da Time Magazine. Não é qualquer escritor que fica... Eu lembro-me de John Updike aparecer ser capa do Time Magazine, mas não é assim muito comum um escritor, e nessa altura ele era, de facto, o mais famoso escritor americano. Então, a ligação dele à Madeira, como é que é? A ligação dele à Madeira, portanto, o avô dele sai da Madeira, da vila da Ponta do Sol, em 1830, com 16 anos, embora se diga oficialmente que ele tinha 18, e vem para os Estados Unidos. E depois fixa-se nos Estados Unidos, abre a sua loja de sapateiro, ao contrário de... Onde? Portanto, vem para Philadelphia, depois foi para Baltimore. E ao contrário da maior parte dos portugueses, porque tradicionalmente se mantêm bastante coesos enquanto grupo, comunidade, ele ficou ligeiramente afastado da comunidade portuguesa, casou-se com uma americana, teve 9 filhos, e desses 9 filhos o quarto, que foi John Randolph dos Passos, acabou por sair do seio familiar, fez estágio num escritório de advogado, que o incentivou a que se formasse em Direito, e depois acabou por ser um advogado de sucesso em Nova Iorque, em Wall Street. Em 1903,
Portanto, o contacto com a Madeira perdeu-se mais ou menos entretanto, e depois, por um feliz acaso de alguém que visitou Nova Iorque e que contactou John Randolph dos Passos, tendo voltado à Madeira, falou com um dos primos, portanto isto em 1903, e em 1905 acontece a primeira visita, primeira e única visita do pai de John dos Passos à Madeira. Leva John dos Passos na altura com 9 anos. Uma criança, sim. Uma criança, para convalescer de uma cirurgia, uma hérnia que tinha feito, portanto vai ele com o pai e a mãe, e essa primeira visita à Madeira com 9 anos marca-o de forma definitiva. Portanto, ele tinha crescido na Europa, sobretudo em Bruxelas, habituado ao cinzentismo europeu, daquelas paragens mais a norte. Chegar à Madeira em maio, portanto a visita ocorreu em maio de 1905. Céu lindo azul. Céu lindo azul, flores por todo o lado. Ele de facto ficou muito impressionado e de tal forma que num dos essays que ele escreveu enquanto estava como aluno em Harvard, para uma cadeira de inglês, ele escreve precisamente sobre essa visita de 1905 e foi impressionante mesmo para o docente da cadeira a forma vívida como ele escreveu sobre essa visita, com uma vivacidade como se tivesse ocorrido há muito pouco tempo e não uma criança de 9 anos. Ele já tinha passado uns 10 anos, ele escreveu em Harvard quando ele era aluno lá. Ele foi para lá certamente com 18 anos, sim, portanto, sim. 10 anos depois. Depois ele portanto, faz esse percurso na Europa. Ele, antes de ir para Harvard, os pais oferecem-lhe um tour de 6 meses pela Europa para... Deviam ser pobrezinhos, não é? Sim, ficar... Não, o pai era riquíssimo. Aliás, os primos madeirenses referiam-se a ele, e a imprensa madeirense referia-se a ele como um milionário norte-americano. Ele, de facto, era uma pessoa abastada. E John tem esse privilégio de viajar pela Europa para tomar contacto com a arte e com a cultura. E isso foi sempre uma apetência que ele revelou durante toda a sua vida. Portanto, um homem viajado, durante toda a sua vida visitou 36 países diferentes, tinha muita curiosidade em conhecer o outro, e atravessou o Atlântico por mar e por ar 40 vezes. Naquela altura 40 era um vezes feito. é muita Foi coisa. Um feito, sim. Ele, depois desse percurso na Europa, visita Portugal depois da guerra em 1919, gostou do povo português, ficou impressionado com a forma como o nome dele era pronunciado. Portanto, estava habituado nos Estados Unidos, toda a gente o chamava Dos Passos, e de repente chegou a Portugal e era Dos Passos. Então os X todos fizeram-lhe muita impressão. Dos Passos. Mas ficou fã da nossa arte, da nossa história, e depois, em 1921, ele faz uma viagem de barco de New Bedford para Lisboa. Daqui de New Bedford. New Bedford, sim. Com saída aqui no Marmogão, que era um navio português. Passam pelas Ilhas Açorianas. Ele até acaba por escrever um poema intitulado Lua Cheia Esta Noite. Ouvi um dos marinheiros fazer esta observação, Lua Cheia Esta Noite. Ele fixou, e depois, já mais tarde na viagem, quando estava em Itália, escreveu um poema com este título. Portanto, passam pelas Ilhas Açorianas, fazem escala também no Funchal, e Cummings era companheiro de viagem dele nessa altura. Cummings era um famosíssimo poeta americano. Assinava sempre com letra minúscula. Exato. Nessa altura, como leitura de cabeceira, a bordo ele levava uma edição dos Lusíadas. Chegou ao continente, tentou... Que ele lia com dicionário, não é? Sim. Mas mostra, de alguma forma, o interesse que ele tinha pelo português. Chegado ao continente, tentou fazer interessar e Cummings por coisas portuguesas sem grande sucesso. Ele depois acaba por voltar, portanto faz todo o seu percurso literário, portanto uma veia algo radical durante a juventude, como normalmente é também a panágio dos artistas, mas vai se tornando progressivamente mais conservador. Em 1960
Ele volta à Madeira com a sua segunda esposa e a primeira tinha morrido num acidente de carro. Em que ele também ficou ferido, não? Sim, ele também ficou ferido. Portanto, na altura eles alternavam entre Provincetown e Warsaw, na Virgínia. E num dos regressos do Cape para Warsaw tiveram um acidente, no qual ele também acabou por perder o seu olho direito. Ele depois casa com a segunda esposa, de quem tem a única filha, Lucy, e visita a Madeira com a família em julho de 1960, onde, durante uma semana, onde é recebido e homenageado na Câmara Municipal da Ponta do Sol, portanto, filha do seu avô. Vamos continuar a ouvir esta conversa distantíssima sobre o escritor americano John dos Passos, de ascendência madeirense, mas chegamos neste momento ao intervalo. Vamos voltar daqui a breves instantes para continuar com o professor Bernardo Guido Vasconcelos. Até já.